Pessoal, estamos de volta aqui agora para falar da Resolução 6965 de 81, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo e determina outras providências, tá? É uma legislação que ela lembra um pouco um regimento, ela lembra um pouco assim, se assemelha muito a uma espécie de regimento, mas ela é uma resolução uma lei muito completa, aliás, resolução não, lei muito completa. E se você não estudou nada da legislação específica, eu recomendo que você pelo menos estude a 6965, tá? A gente vai tentar abordar aqui os pontos mais importantes dela, tá? Eu estou deixando aqui embaixo do vídeo também uma versão para você, uma prévia aqui para você, tá? Tentamos deixá-la um pouco esquematizada, com algumas informações, grifada aqui com alguns pontos importantes, para que você possa dar uma revisada amanhã pela manhã, para que você consiga acertar as questões, tá? Então, a gente gerou essa versão aqui gratuitamente para você, estará disponível aí embaixo, tá bom? Então, a 6965, a gente inicia porque ela fala aqui, ó, que é reconhecido em todo o território nacional o exercício da profissão de fonoaudiólogo. A gente vai ter o decreto também, o decreto vai falar muita coisa que está aqui também, mas ele vai falar especificamente da profissão em si. E aqui a gente tem uma legislação que ela vai falar um pouco, ela vai até um pouco mais além, tá? Então, descendo aqui, ela vem falando no parágrafo 1º, definindo o que é o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo é o profissional com graduação plena em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção e avaliação e terapia fonoaudiólogas na área de comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e da voz. Eu estou lendo isso aqui porque, assim, se você for fonoaudiólogo e for fazer a prova para fiscal, beleza, você já sabe, está cansado de saber. Mas quem for fazer para os cargos administrativos, talvez não tenha noção. Então, por isso que eu estou fazendo questão de ler aqui, justamente para esclarecer para todos, tá joia? Então, estou sendo meio repetitivo aqui, mas pensando também no pessoal que não tem o contato com a profissão ali. Então, só para esclarecer, porque a lei traz isso. O artigo 2º ele vem falando que os cursos de fonoaudiologia serão autorizados a funcionar somente em instituições de ensino superior, tá? E o parágrafo único fala que o Conselho Federal de Educação elaborará novo currículo mínimo para os cursos de fonoaudiologia em todo o território nacional. Ele vai falar que vai regular ali, né, a matriz dos cursos, né? O exercício da profissão de fonoaudiólogo será assegurado, né? Aos portadores de diploma expedido por curso superior de fonoaudiologia oficial e reconhecido, isso aqui todo mundo sabe, tá? Aos portadores de diploma expedido por curso congênere estrangeiro, revalidado, então aqui seria o revalida da fonoaudiologia. Se o cara fez a fonoaudiologia lá fora, ele tem que revalidar o diploma para trazer, para poder exercer aqui no Brasil. Isso acontece com todas as profissões. Aos portadores de diplomas ou certificado fornecido até a data da presente lei por cursos enquadrados na Resolução 5476 do Conselho Federal de Educação, publicada no Diário Oficial da União em 76, tá? E a gente vem com um parágrafo aqui, ó. Os portadores de diploma certificado de conclusão de curso teórico-prático de fonoaudiologia, sob quaisquer de suas denominações, terão direito ao registro como fonoaudiólogo. Então é aqui... como antes existiam cursos semelhantes ou cursos mais ou menos associados, mas não eram a fonoaudiologia ainda, quem possuía esses diplomas, até traz aqui, né, ministrados até 1975, quem tinha esses diplomas, eles meio que podem então atuar, terão o direito de fazer o registro lá no conselho como fonoaudiólogo, tá bom? Então essa informação aqui ela é importante, porque a questão pode perguntar e jogar que é obrigatório que seja só para os graduados em fonoaudiologia e que nunca pôde de outra maneira, ou isso pode aparecer na sua prova, uma pessoa que não tinha o diploma de maneira expressa como sendo curso superior em fonoaudiologia, se poderia exercer. A gente tem essa ressalva aqui, ó, tá? É que antes ali você não tinha toda estabelecida ali a carreira, o curso bem estabelecido e consolidado como se tem hoje. O parágrafo 2º fala: serão assegurados os direitos previstos no artigo 4º aos profissionais que, até a data da presente lei, tenham comprovadamente exercido cargo ou funções de fonoaudiólogo por prazo não inferior a 5 anos. Então perceba, ó, serão assegurados então os direitos do artigo 4º, tá?
aos profissionais que até a data da presente lei tenham comprovadamente exercido cargos ou funções de fonoaudiólogo, ok? O quarto fala, é de competência do fonoaudiólogo e dos profissionais habilitados na forma da legislação específica. A banca Quadrix, e quando tem concurso da área de conselhos, ela gosta muito das competências dos órgãos, das pessoas dos órgãos. Então aqui quando fala em competência, é bom você dar uma lidinha, nem que seja por alto, para que você lembre das competências, porque se você pegar as provas anteriores dos conselhos, você vai ver que a parte de competências aparece muito forte. Então aqui, competência do fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da legislação específica. Desenvolver o trabalho de prevenção, que se refere à área de comunicação escrita oral, voz e audição. Participar de equipes de diagnóstico, realizando avaliação de comunicação oral escrita, voz e audição. Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral escrita, voz e audição. Realizar aperfeiçoamento dos padrões de voz e fala. Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências. Projetar, dirigir e efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas. Lecionar teoria e prática fonoaudiológica. Dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos ou mistos. Supervisionar profissionais, alunos, trabalhos técnicos e práticos de fonoaudiologia. Bem amplo aqui, né? Assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da fonoaudiologia. Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos da área. Dar parecer fonoaudiológico na área de comunicação oral, escrita, voz e audição. Realizar outras atividades inerentes à formação universitária pelo currículo. O parágrafo único vem falando que ao fonoaudiólogo é permitido ainda ao exercício de atividades vinculadas às técnicas psicomotoras quando destinadas à correção de distúrbios auditivos de linguagem efetivamente realizada. E o quinto vem falando que o exercício das atividades do fonoaudiólogo, sem observância do disposto da lei, configurará ilícito penal nos termos da legislação específica. A gente tem o Código de Ética e nós temos outras legislações também que vão estabelecer justamente o exercício ilegal da profissão e as sanções, as penalidades ali, tá? Então é mais ou menos aqui que ele está falando. O sexto vem falar que ficam criados então o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, com a incumbência de o quê? Fiscalizar o exercício da profissão. Então a própria lei também já traz que ficam criados então os Conselhos Federal e Regional. Conselho Federal e Regionais, a que se refere ao artigo, constitui em conjunto, uma autarquia federal, tá? Então, lá do direito administrativo, né, a administração direta, indireta, lá na indireta nós temos as autarquias, lá ali no hall ali de autarquias, dos tipos de autarquia, nós temos então que o conjunto de conselhos de classe formam aqui uma autarquia federal, tá? Essa questão de vinculado ao Ministério do Trabalho, originalmente sim, mas como cada governo muda a configuração, pode ser que atualmente não, tá? O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o país, e os Conselhos Regionais terão sede e foro nas capitais dos estados, dos territórios do Distrito Federal. Então, perceba, o Conselho Federal, a abrangência dele é em todo o Brasil, tá? E os Conselhos Regionais, dentro de cada estado, nas capitais ali, você vai ter cada Conselho Regional ali comandando. Então, você tem o CREFONO 5, por exemplo, que cuida do Distrito Federal e do Goiás. Você tem o CREFONO 1, que cuida do Rio de Janeiro, tá? Então, você tem aqui cada conselho em um estado, nas respectivas capitais, e essa seria a jurisdição, então, dos conselhos regionais. E o Conselho Federal pega tudo ali, fica observando ali todo mundo. O artigo 7º vem falando que o Conselho Federal será constituído de 10 membros efetivos e seus respectivos suplentes, eleitos pela forma estabelecida nessa lei. Isso aqui a gente já acabou vendo lá numa das resoluções, lá na do regimento, tá? Os membros dos conselhos federal e respectivos suplentes com mandato de 3 anos serão eleitos por um colégio eleitoral integrado de um representante de cada conselho regional, por este eleito em uma reunião especialmente convocada, facultada a reeleição para um mandato. Essa informação nós não vimos lá naquela resolução, aqui já trouxe de maneira mais detalhada, né?
O colégio eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á preliminarmente para exame, discussão e aprovação de registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 horas após a sessão preliminar. O oitavo vem trazendo para a gente que os membros dos conselhos regionais e os respectivos suplentes, com mandato de 3 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto pessoal, secreto, obrigatório dos profissionais inscritos no conselho. Então perceba que o profissional que está inscrito no conselho regional, ele é obrigado a participar da eleição, sob pena de multa, tá? Se caso ele deixar de votar de maneira injustificada, tá? Sem causa justificada, ok? Parágrafo único vem falando que o exercício do mandato do Conselho Federal e dos conselhos regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além de outras exigências legais, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas. Então aqui são as condições básicas do pessoal que vai compor os conselhos. Então, cidadania brasileira, perceba que ele não faz aqui distinção de nato ou naturalizado. Habilitação profissional na forma da legislação em vigor, ou seja, tem que ter registro. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. Inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Então, esses são os requisitos básicos para compor ali os conselhos, seja o federal, seja o conselho regional. Esse tipo de informação a prova pode cobrar de você com certeza, porque isso aqui também lembra um pouco do que está lá no Constitucional, na parte de direitos políticos, tá? As condições de elegibilidade nós temos lá de maneira ampla, né? Mas aqui nós temos associada expressamente para o caso dos conselhos. Então, uma questão de prova pode misturar as informações, tá? Pode querer misturar as informações e para te confundir, ok? Artigo 9º, a extinção ou perda do mandato de membro do Conselho Federal ou de regionais ocorrerá em virtude de. Então, a extinção ou perda do mandato ocorrerá em função das seguintes situações: renúncia, superveniência de causa que lhe resulte a inabilitação para o exercício da profissão, ou seja, ele está numa função que ele não pode exercer ali, ou ele estava no conselho, vai para outra função e dá o conflito ali, uma superveniência ele não pode. A condenação a pena superior a 2 anos em face de sentença transitada e julgada, então tem que ter se transitado e julgado. Destituição do cargo, função e emprego relacionada à prática de ato de improbidade em face de sentença transitada e julgada. Conduta incompatível com a dignidade do órgão ou falta de decoro, ausência sem motivo justificado, isso aqui é importante, ausência sem motivo justificado a 3 sessões consecutivas ou a 6 intercaladas no ano. Então, se o cara faltar 3 sessões seguidas, ele está fora do conselho, e se ele faltar 6 intercaladas dentro de um ano, ele também está fora, tá? Essa aqui é super importante. Compete ao Conselho Federal. Então, você minimamente saber qual é a competência do Conselho Federal e do Conselho Regional é obrigação do concurseiro que vai fazer uma prova de conselho. Seja Conselho Regional ou Federal, você tem que saber minimamente qual é a competência dos dois. Claramente, você vai perceber que as competências do Conselho Federal, elas são mais gerais e as competências do Conselho Regional são mais específicas, dada a situação ali. Observe comigo. Eleger dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e vice. Isso aqui vai ser competência de todos os conselhos, do Conselho Federal e do Conselho Regional. Do regional, escolher os seus. O do federal, escolher os seus, tá? Exercer função normativa, ou seja, essas resoluções todas saem de onde? Do Conselho Federal. Baixar os atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta lei e a fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais, tá? Então é uma função principal aqui normativa, mas também tem aquela questão da fiscalização e execução das atribuições que lhe forem conferidas. O terceiro fala assim, supervisionar. Então, supervisionar a fiscalização do exercício profissional. Quem fiscaliza o exercício profissional vai ser o Conselho Regional. Quem supervisiona? O Conselho Federal, tá? Então, você vai ver que lá no Conselho Regional vai estar mais assim, fiscalizar, certo? Fiscalizar dentro da jurisdição. Aqui é supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. Então, o Conselho Federal ele pode estar aqui no Distrito Federal,
observando como é que está o Crefono 5 lá no Goiás e lá no Rio de Janeiro observando o Crefono 1, tá? Ou o Crefono de qualquer outro lugar. Organizar, propor a instalação, orientar e inspecionar os conselhos regionais. Ora, se você então está organizando, propondo instalação, orientando o conselho regional, você só pode ser o conselho federal. Então não pode ser o regional, inspecionando o regional. Elaborar e aprovar seu regimento interno, de referendo do ministro do Trabalho. Então aqui seria o regimento interno do federal, tá? Então ele elabora, aprova e tem um referendo do ministro associado, né, do gabinete associado ali. Examinar e aprovar os regimentos dos conselhos regionais. Então perceba, os conselhos regionais elaboram o regimento e aí quem aprecia aqui, quem examina e aprova é o Conselho Federal. Mas nós vimos na resolução que nós temos um regimento único, né? Nós temos um regimento unificado dos conselhos de fonoaudiologia. O que mais? Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente. Às vezes o conselho regional está com uma dúvida em relação a alguma situação muito particular de um fonoaudiólogo lá, uma situação que surgiu, eles vão pedir auxílio a quem? Ao Conselho Federal, tá? Apreciar e julgar recursos de penalidade impostas pelos conselhos regionais. Então você tem aqui uma situação que o Conselho Regional julgou, apreciou ali, e às vezes aí é como se fosse uma instância, né? Uma instância superior, o Conselho Federal. Fixar os valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas. Isso aqui é competência do Conselho Federal, porque o Crefono 5 não pode estipular uma taxa que seja diferente, às vezes, ou que fuja muito do Crefono 1, tá? Então, minimamente ele tem que ser o mesmo valor. Eu até estava pesquisando outro dia, acho que está na faixa de beirando R$500, né? A anuidade ali do fonoaudiólogo, né? Os conselhos, de uma certa forma, são mais ou menos parecidos. Os conselhos de classe, a maioria, fica ali em torno de 400 e pouco, R$500, R$600. Me parece que do Crefono, eu vi outro dia, parece que era 500 e poucos reais lá. Isso não importa para a prova também. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Dispor, com a participação de todos os conselhos regionais, sobre a Código de Ética, funcionando com o Conselho Superior de Ética Profissional. Estimular a exação do exercício da profissão, velando, pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. Instituir o modelo de carteiras e certidões. Então perceba, eles instituem o modelo das carteiras e certidões e cartões de identidade, tá? Eles não emitem, tá? Quem emite é o Conselho Regional. Eles apenas padronizam o modelo, instituem um modelo, elaboram um modelo. Autorizar o presidente a adquirir, onerar, alienar bens, imóveis, emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas que seja obrigado. Publicar anualmente seu orçamento e os respectivos critérios adicionais, balança, execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Então isso aqui tudo é competência do Conselho Federal. Perceba que são competências mais administrativas, mais gerais, ali, mais de supervisão. E aí vocês vão ver que agora o Conselho Regional tem atribuições mais específicas. O 11 fala que os conselhos regionais serão organizados, em princípio, nos moldes do Conselho Federal, ou seja, a estrutura é um pouco parecida, né? Compete aos conselhos regionais. Muito importante para a sua prova, com certeza a sua prova vai trazer uma questão de competência do Conselho Federal ou do Conselho Regional. Ou um ou outro, com certeza estará na sua prova, tá? Eleger dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e vice. Lembra que lá atrás no federal também tinha? Aqui também tem. Elaborar a proposta do seu regimento, bem como as alterações, submetendo-as ao Conselho Federal. Então, logicamente, isso aqui é uma atribuição do Conselho Regional. Julgar e decidir em grau de recursos processos de infração à presente lei e ao Código de Ética, tá? Então eles vão, num primeiro momento, qualquer tipo de infração ética e penalidade ali, é o Conselho Regional que observa, que aplica, que toca o processo. Aí recursos é que serão submetidos ao Conselho Federal. Agir com a colaboração da sociedade de classe, das escolas ou faculdades em assuntos relacionados com a presente lei. Deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo. Expedir, perceba, expedir a carteira profissional. Então, lá o Conselho Federal ele vai instituir o modelo,
e aqui o regional vai expedir a carteira de identidade profissional, tá bom? Organizar e disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais. Então perceba que são coisas mais próximas aqui, ó. Publicar relatórios de seus trabalhos e relações profissionais, né, e firmas registradas. Estimular a realização do exercício profissional, velando o prestígio. Isso aqui também está lá em cima, porque é uma coisa mais genérica, né? Fiscalizar o exercício profissional na área de jurisdição, representando inclusive as autoridades competentes sobre os fatos, para apurar cuja solução ou repressão não seja de sua alçada. Cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei, das resoluções, das normas baixadas pelo Conselho Federal. Funcionar como conselhos regionais de ética. Então, o Conselho Federal ele vai ser a instituição máxima ali da ética, do Conselho de Ética, e aqui é uma coisa mais local, uma comissão de ética local, né? Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta lei e normas complementares do Conselho Federal. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços, sistema de fiscalização do exercício. Aprovar a proposta orçamentária, no caso deles, né? Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens, no caso aqui bens do Conselho Regional. Arrecadar anuidades, multas, taxas, emolumentos e adotar todas as medidas destinadas. Promover perante o juízo competente a cobrança das importâncias referentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas. Emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas que seja obrigado, publicar anualmente orçamento, isso aqui é tudo igual. Esses dois últimos está tanto no Conselho Regional quanto no Federal. 13. Aos presidentes do Conselho Federal e Regional incumbe a administração e representação legal dos mesmos, tá? E aqui, informação importante, porque as bancas gostam de número, a renda do Conselho Federal, né? A renda do Conselho Federal, então, 20% do produto de arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada conselho regional, ou seja, 20% da renda do conselho aqui, ó, da renda do Conselho Federal. Então aqui, ó, 20% da composição da renda aqui vem da verba ali dos conselhos, do repasse dos conselhos regionais, tá? O restante aqui nós temos legados, doações, subvenções e rendas patrimoniais, tá bom? Então perceba que é uma parcela razoável aqui que sustenta o Conselho Federal, os conselhos regionais encaminham ali, tá? Agora a renda dos conselhos regionais é a mesma lógica, só muda aqui que aqui é 80%, ó, aqui é 20%, aqui é 80%, o Conselho Regional vai ter mais. 80% do produto de arrecadação das anuidades, taxas, emolumentos e multas, tá? Porque é aqui que arrecada, né? Aqui que faz a arrecadação. E ele transfere para cá, tá? Importante o 16 aqui que fala que a renda dos conselhos federais e regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial. Isso está até destacado lá naquela resolução que nós comentamos na aula anterior. O 17 fala que o exercício da profissão, do que trata a presente lei, em todo o território nacional, somente é permitido ao portador da carteira profissional expedida pelos órgãos competentes, ou seja, no Conselho Regional. Parágrafo único, é obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas, nós vimos isso na resolução, cujas finalidades estejam ligadas à fonoaudiologia. O 19 aqui fala o exercício simultâneo, temporário ou definitivo da profissão em área de jurisdição de 2 ou mais conselhos regionais submeterá o profissional do que trata esta lei às exigências e formalidades estabelecidas no Conselho Federal. Uma das coisas que nós vimos é o registro, aquele registro provisório lá, né? Nós temos o fixo e a gente tem aquele outro provisório para exercer a jurisdição. Mas deve ter mais resoluções também esclarecendo, trazendo mais regramentos sobre isso. O 20 fala, o pagamento da anuidade do Conselho Regional, da respectiva jurisdição, constitui legitimidade do exercício da profissão. Parágrafo único aqui fala, a anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato de registro dos profissionais ou das empresas referidas no parágrafo único do artigo 17. E aqui a gente vem com o 21 falando, constitui infração disciplinar. Nós temos isso aqui espalhado em outros lugares, lá no regimento também, no Código de Ética também. E aqui a gente tem, ó, transgredir preceito do Código de Ética Profissional, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, violar o sigilo profissional, praticar o exercício
da atividade profissional ou ato que a lei defina como crime ou contravenção, não cumprir prazo assinalado de determinação emanada aos órgãos e autoridades em matéria de competência deste, deixar de pagar pontualmente o Conselho Regional, faltar a qualquer dever profissional prescrito em lei, manter conduta incompatível com o exercício da profissão. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Importantíssimo para a sua prova, artigo 22. Artigo 22 vai falar das penas disciplinares. Isso aqui costuma despencar em prova. As penas disciplinares nós temos então advertência, repreensão, multa, suspensão e cancelamento. Essas são as penas disciplinares. Perceba que elas obedecem uma certa gradação. E aqui o que nós temos? Advertência, repreensão e multa. Multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade. Suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos, ressalvada a hipótese no parágrafo 7º. Cancelamento do exercício profissional. Então aqui, quando o negócio vai ficando mais feio, vai vindo aqui para baixo. Salvo nos casos de gravidade manifesta ou reincidência, a impossibilidade das penalidades obedecerá à gradação. Então, a depender de como vai acontecer a infração, ela vai obedecer. O cara recebe primeiro advertência, depois repreensão, depois multa, depois suspensão, para depois receber o cancelamento. Mas pode ser que a gravidade seja muito alta, né? O nível de gravidade da infração seja muito alta, que ele pode receber diretamente uma penalidade mais severa. Mas a regra é que ele obedeça, então, essa certa gradação, tá? O próprio parágrafo 1º já está falando. Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. Então, se o cara já cometeu uma situação e ele tem uma reincidência, provavelmente ele vai receber uma penalidade mais severa. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância própria em ofício reservado. Então perceba que aqui, ó, advertência, repreensão e multa, os 3 primeiros, praticamente ninguém vai ficar sabendo, tá? Vai ser na chancela de reservado ali. Não se fazendo constar assentamentos, né, do profissional, no constar dos assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência, ou seja, da primeira vez vai ser de maneira reservada, mas na reincidência aí não, aí já, né, vai ser publicado mesmo. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo à instância imediatamente superior, voluntário voluntário aqui no prazo de 30 dias, a contar da data da decisão, no caso aqui o ofício, né, de ofício, nas hipóteses previstas anteriormente, no prazo de 30 dias, a contar da decisão. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. O 6º vem falando para a gente que a suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorridos 3 anos, não for o débito resgatado. 7º fala para a gente, é lícito ao profissional punido requerer à instância superior revisão do processo no prazo de 30 dias, contado da ciência da punição. Perceba que aqui é quase tudo 30 dias, né? As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. O 23 vem falando que o pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no regulamento. E 24 vem falando também a exigência da carteira profissional do que trata o 18, somente será efetiva a partir de 180 dias contados da instalação do respectivo Conselho Regional. Ou seja, acabou de criar um Conselho Regional no meu estado. A exigência, a obrigatoriedade da carteirinha é só após 180 dias da instalação desse conselho. O primeiro conselho será constituído pelo ministro do Trabalho. Os conselhos regionais serão instalados desde que agrupem um número suficiente de profissionais capazes de garantir sua normalidade administrativa, a critério e por ato do Ministério do Trabalho.
Todos os regimentos, pessoal, eu venho trabalhando com vários regimentos de conselho, a gente já vem gravando várias videoaulas, vários cursos, esquematizando vários materiais de conselhos regionais e federais, quase todos eles falam isso aqui. Você só vai ter o conselho regional no estado ali se tiver quórum, se tiver gente para exercer na profissão, se tiver um número razoável para garantir a manutenção do órgão ali. Caso contrário, ele vai ser aglutinado ao Conselho Federal. O Conselho Federal vai abrigar esse Conselho Regional, tá? Então, todas elas acabam falando uma coisa mais ou menos parecida com isso aí. Então, nós fechamos aqui a nossa Lei 6965, que é uma das mais importantes que nós temos aí, ao meu ver, do seu edital, é legislação específica aí. Do que trata ela aqui são coisas de matéria obrigatória que você tem que chegar na prova minimamente tendo uma noção, porque a banca vai extrair, nós já vimos que a banca Quadrix normalmente copia, né, e cola, na maioria das vezes, os trechos dos artigos. Então, é importante que você faça a leitura para chegar bem preparado. Como eu disse, estará aqui embaixo para você baixar, para que você tenha acesso para revisar esse material, beleza? Se tudo der certo, a gente ainda consegue fazer mais uma para amanhã, para que ainda dê tempo para quem for fazer a prova amanhã. Caso contrário, ao longo da semana, a gente segue para a prova da semana que vem, tá? A gente avança aí para poder discutir mais coisas para a prova da semana que vem. Para quem for fazer a prova amanhã, boa sorte, tudo vai dar certo, né? Tenha tranquilidade, dê o seu melhor e aí o resto é consequência ali, tá bom? Boa sorte para vocês.